Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quinta-feira, 30 de maio, agora na Espanha, 20 horas e 29 minutos no Brasil, 15h29 da tarde. Gente, a BTC aqui no 6 horas claramente startou uma pernada impulsiva que só vai descansar em 72 mil dólares. Lá nos 5 minutos a gente conseguiu se livrar daquela brutal resistência em 69 mil. Vocês vejam que hoje, no meio da tarde, a gente chegou a bater 68, bateu 68.826, recuou. Havia testado durante a madrugada 69, recuava. No finalzinho da tarde de ontem, bateu 69 de novo, recuou. Hoje o DXY deu uma colher de chá. O DXY está tombando menos 0,40 e como não poderia deixar de ser, com o DXY caindo, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, contra libras esterlinas, euros, francos suíços, e que guarda uma clara movimentação, uma relação movimentacional de inversão com a BTC obviamente está subindo mais de 2%. É muitíssimo provável que o DXY tenha encostado na MM200, tenha feito um pullback e vai furar de cima para baixo e buscar algo ali em torno dessa LTA que está linkando esses fundos ascendentes. Então eu volto a repisar aos senhores. O TRIX para o DXY está para baixo, o TRIX para a BTC está para cima. Se o DXY tombar para 100, a BTC explode para 100 mil dólares. As pessoas estão achando que essa janela temporal de embarque vai durar muito tempo, mas não vai. A BTC vai explodir num pump espasmódico para 100 mil dólares. Já já eu vou falar dos fatos. Tem uma série de analistas aqui dando conta de que se a BTC romper essa resistência no patamar de 69 mil, já vou falar disso, ela só vai parar em 100 mil dólares. E tem gente achando que essa janela temporal de embarque vai durar muito tempo. Não vai durar. E outra, agora com essa movimentação da dominância, que está prestes a desabar, qualquer movimento ascendente da BTC mais expressivo, vocês podem ter certeza que a dominância desaba e as altcoins vão explodir de forma muito mais exponenciada que a BTC. Essa janela temporal de oportunidades não vai durar muito tempo. É uma absoluta insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto num momento crucial como esse. Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. É uma verdadeira insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto quando o market cap das altcoins está promovendo essa movimentação que só vai encontrar um freio no patamar de 2 trilhões de dólares. Aqui no 6 horas a gente só vai parar agora em 7.2. Se romper 7.2, vai buscar 7.3, 7.77. Já seria a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta tentativa. É provável que isso aqui acabe rompendo. Lá na nossa grade de expansão logarítmica exponencial, 100 mil dólares seria a upper subsequente. Por isso que eu alerto os senhores. A gente está basicamente desenhando aquele fractal que foi desenhado em 2017, em que a BTC acumulou aqui na máxima do ciclo anterior, que foi a máxima de 2013, 2014, ela ficou acumulando, a gente desenhou basicamente o mesmo movimento do inverno cripto, acumulou e aí fomos buscar o topo do bull run de 2017, 18, que levou a BTC para 20 mil dólares. A gente está repetindo o mesmo padrão. A Bitcoin vai explodir para 100 mil dólares. O RSI estocástico no semanal está no limbo. Agora eu vou voltar aqui para o gráfico semanal ancorado nas 3 linhas do canal de Keltner e na nuvem de Shimoku. Vocês vejam que, vou até despoluir aqui o RSI estocástico, vocês vejam que a exponencial curta cruzou de baixo para cima a exponencial lenta e está agressivamente emborcada para cima. Isso aqui facilmente vai escalar para os quadrantes mais tópicos e levar a BTC para 100 mil dólares. Por isso eu volto a alertar. Quem não sabe o que comprar,
cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Na seara fática, Elon Musk rejeitou as alegações de que seria um conselheiro criptográfico do candidato à presidência norte-americana, o Donald Trump. Nessa corrida presidencial à Casa Branca, o Donald Trump já se revelou um entusiasta cripto, já está até ponderando solucionar o problema do endividamento norte-americano, que está acima de 35 trilhões de dólares com BTC, mas o Elon Musk repisou que ele não tem nada a ver com isso. Essas posições do Donald Trump são resultado das suas convicções pessoais. Ele afirma que conversa com o Donald Trump, mas não sobre criptoativos. Surgiu essa especulação por conta de uma reportagem da Bloomberg, que deu conta de que o Musk seria o conselheiro do Trump em assuntos criptográficos. Ele rejeitou essa alegação e disse que as convicções do Donald Trump com relação à criptografia são as suas convicções pessoais. E ainda na seara fática, traders afirmam que se a BTC romper 69 mil dólares, ela vai buscar facilmente um novo máximo histórico. É o que eu venho reportando aos senhores. A gente está desenhando aquele padrão típico de acumulação que se repetiu, que se repetiu em todos os ciclos. Só que no ciclo de 2020 foi muito curto. Foram basicamente 1, 2, 3 semanas. No ciclo de 2017 e no ciclo que foi o ciclo que ostentou uma pernada muito agressiva, que levou basicamente a BTC de 800, 900 dólares, quase $1.000 para 20 mil dólares. Esse ciclo ele está guardando uma série de similaridades gráficas com esse ciclo atual. Inclusive o movimento do inverno cripto, essa acumulação longeva de várias semanas. Por isso que os traders estão reportando que se 69 mil for rompido, a BTC provavelmente vai desenhar uma nova máxima de todos os tempos. Eu venho alertando aos senhores que essa janela temporal está se fechando. E a Mastercard afirmou que está criando credenciais criptográficas para propiciar transações peer-to-peer ou P2P entre os usuários das suas interfaces. Ela, na verdade, quer criar uma série de public addresses amigáveis, não essa sequência alfanumérica da BTC e da ETH. No caso da ETH e todos os outros ativos Solidity Friendly, começa com 0x. No caso da BTC, uma sequência alfanumérica praticamente impossível de ser memorizada. A Mastercard ela quer criar public addresses fáceis de memorizar e basicamente se valendo de algum username dos usuários na própria Web 2. Isso, obviamente, tem relação com a tentativa da Web 2 de abstrair as contas. O próprio Google quer vincular public addresses da rede ETH e da BTC aos Gmails, mas aí, obviamente, que as private keys ficariam sob controle da Google. Se o sujeito quisesse fazer uma transferência, ele teria que acessar o seu Gmail. Mas isso é inevitável. Eu, por exemplo, não consigo imaginar a minha mãe tendo que guardar 12 palavras ou 24 palavras num papel, anotar e provavelmente ela vai se valer dessa sistemática da Mastercard ou do Google, em que um public address de ETH ficaria vinculado ao Gmail da minha mãe, por exemplo, e quando ela quisesse interagir com plataformas da Web3, ela simplesmente faria o login na plataforma diretamente pelo Gmail. E o Gmail, obviamente, a Alphabet Google que seria o custodiante da private key. O mundo cripto tem muita hostilidade em relação a isso. Gente, isso é inevitável. Para alcançar essa base de bilhões de usuários, principalmente os usuários mais idosos, eles vão, obviamente, se valer da abstração de contas. Não tem como evitar isso para os dinossauros do mundo cripto, como eu que entrei no mundo cripto em 2013, isso atentaria contra a descentralização e tudo, mas é inevitável.
Quem quiser autocustodiar, vai autocustodiar. Eu, por exemplo, autocustodio. Eu jamais deixaria minhas private keys sob custódia da Alphabet Google. Até porque os criptoativos, obviamente, não seriam seus. Se uma ordem judicial determinar que todos os criptoativos lá vinculados a um Gmail específico ou a um Yahoo, um login do Yahoo específico sofram um freeze, simplesmente essas big techs vão cumprir a ordem judicial. Para você autocustodiar os seus criptoativos, você obviamente tem que custodiar as private keys. E para isso você tem que ter um mínimo de entendimento e disciplina também. Mas é óbvio que com a abstração das contas, a base de usuários também explodiria, o que levaria também o mundo cripto para um outro patamar. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a Nvidia ultrapassou a Saudi Aramco, a saudita de petróleo, e agora é a terceira empresa mais valiosa do mundo. Só está atrás ainda da Apple e da Microsoft, mas é questão de tempo. A Nvidia entra no seletíssimo grupo de empresas que valem mais de 2 trilhões de dólares. Só a Nvidia seria capaz de comprar 50 Petrobras, talvez até mais. Na última conta que eu fiz dava 60 Petrobras. Enfim, passou a ser uma big tech gigantesca e agora, muito provavelmente, a continuar nessa toada, a expansão da AI, muito provavelmente em pouco tempo será a empresa mais valiosa do mundo. E ainda na seara geopolítica e finanças internacionais, Israel agora controla a fronteira entre a faixa de Gaza e o Egito não gostou nada desse controle de Israel sobre esse corredor que é conhecido como Corredor de Filadélfia. É mais um foco de tensão entre Israel e o Egito, que já travaram pelo menos 3 embates. O mais grave deles foi na Guerra dos 6 Dias. Mas autoridades egípcias e israelitas, nos últimos anos, ficaram mais próximas e se coordenaram estreitamente em questões de segurança. Essa tensão por conta da ocupação da faixa de Gaza provavelmente vai ser conversada entre os dois lados, já que Israel deixou muito claro que não vai mais aceitar abrir mão tanto da Cisjordânia quanto da faixa de Gaza e vai exercer o papel de polícia de imigração e de fronteiras. E o próprio Benjamin Netanyahu afirmou que nunca mais vai permitir que a faixa de Gaza ou mesmo a Cisjordânia, que é controlada pelo Fatah, se transformem numa incubadora de terroristas, nas palavras de Netanyahu. E um furo de reportagem da Reuters, a Reuters tá dando conta aqui nessa reportagem que o Emmanuel Macron, o presidente francês, atuou e pressionou o Canadá para aliviar as sanções contra a Rússia no que se refere ao fornecimento de titânio em favor da Airbus. O fato, gente, é que sem o titânio russo, a Airbus ficou a cadeia de suprimento da Airbus ficou colapsada, inviabilizada, principalmente para produzir as turbinas dos aviões fabricados. O fato é que a Rússia, ela basicamente produz todos os elementos da tabela periódica. É o maior fornecedor de todos os tipos de matéria-prima que se pode imaginar. E é muito difícil executar sanções num espectro tão gigantesco quanto essas sanções impostas pelo Ocidente, capitaneado pelos Estados Unidos. E é óbvio que em algum momento isso ia estressar grandes corporações da Europa Ocidental, como é o que aconteceu com a Airbus, que acabou tendo que exigir do Macron uma atuação pessoal para intervir sob pena de colapsar a operação da Airbus. Só que acontece que para as autoridades canadenses e ocidentais abrirem essa exceção, a Rússia também faz uma série de exigências por baixo dos panos que, na prática, colocam essas sanções
transformam essas sanções numa grande piada. A Rússia faz passar um monte de coisa toda vez que a Europa se desespera com a falta de uma determinada matéria-prima, como foi o caso do titânio. Então, o que o mundo está presenciando talvez seja a maior palhaçada em termos de sanções impostas a um determinado país. Nem contra o Irã houve tantas exceções, onde o próprio russo ele não tem o menor interesse em fornecer esse tipo de metal raro, como o titânio, que é indispensável para a fabricação de uma aeronave, das turbinas a jato, já que o Ocidente precisa mais da Rússia do que o contrário, já que os russos estão vendendo gás natural e petróleo para os chineses, para os turcos, para os indianos. E é engraçado que essas sanções ocidentais só tá ferrando o Ocidente. As sanções era para punir a Rússia. Quem está sendo seriamente punida é a Europa Ocidental. Ou seja, isso talvez seja o maior erro geopolítico da história recente da Europa Ocidental. Vamos ver como isso vai se desdobrar? Com certeza os russos dão risada, porque toda vez que a Europa Ocidental se desespera com relação ao fornecimento de uma determinada matéria-prima, eles vêm com um monte de pedido por baixo dos panos e basicamente tornam inócuas todas as sanções impostas pelos americanos. E dentro dessa palhaçada que são as sanções contra a Rússia, a BTC segue acumulando, ora transitando por cima das 3 linhas do canal de Keltner, ora transitando pela banda superior. É inacreditável que existam supostos cripto-influencers ou supostos pseudo-analistas defendendo um viés de baixa nesse cenário. O fato é que a quantidade de shortados ainda está maior do que a quantidade de alavancados no sentido long, e é a grana para liquidar esse pessoal que vai promover aquela mega agulhada para cima. Por isso eu volto a reportar aos senhores, é muitíssimo perigoso abrir um short, porque para liquidar essa operação, o book tem que ser agredido até onde for preciso, e é por isso que dá aquelas pancadas brutais para cima. E num primeiro momento é a grana dos shortados que vai levar a dominância para um patamar abaixo de 50%, porque agora, gente, se a BTC der um pumpzinho, a dominância desaba. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Pelo contrário, só significa que a próxima pancada da BTC para cima, as altcoins vão subir muito mais. E é isso que vai levar o market cap das altcoins para um patamar mínimo de 2 trilhões nessa pernada. Então não subestimem o que está por vir. Muita gente desembarcou do mundo cripto achando que a Bitcoin fosse voltar para 50, para 48, e infelizmente essas pessoas vão voltar pagando 280 numa Solana, pagando 60 numa Avax, pagando 15 numa DOT, pagando 70 numa Kusama, porque é isso que vai acontecer. Essas altcoins estão acumulando, vão explodir num pump espasmódico e muita gente boa vai acabar quando a gente chegar no target final desse ciclo, em 7, 8 trilhões, o sujeito não vai ter nem 10% das Solanas, nem 10% das Avax que poderia ter, porque fica nesse reembarque, desembarque, desembarque, reembarque. E aí, quando a gente chegar no target para desembarcar, quando a música parar de tocar, o sujeito poderia ter 100 Solanas e não vai ter nem 10 Solanas. Então, quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus. Até amanhã. Grande abraço.